meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e hoje eu tô pro vídeo bem legal. É mais um vídeo em parceria com a Gil Pabs e com a Rai, que são amigas minhas youtubers também. E o vídeo de hoje nós decidimos contar o que a nossa vida mudou, ou como a nossa vida mudou depois da faculdade de medicina. E eu vou contar pra vocês o que eu aprendi com a faculdade de medicina, que é algo que eu vou levar pro resto da minha vida. E eu aconselho vocês também a assistirem o vídeo das meninas, porque elas podem ter aprendido coisas diferentes do que eu aprendi. Então, depois de assistir esse vídeo até o final, corra no canal delas, vou deixar o canal delas aqui embaixo pra vocês, no box de informações e nos cards. E se você já gostou da proposta do vídeo, não deixe de curtir, porque ajuda bastante a divulgação. E se é novo no canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo. Se você está vindo do canal das meninas, da Ju e da Rai, seja muito bem-vindo ao canal. Espero muito que você goste no canal. Aqui no canal você vai ver bastante vídeos relacionados à faculdade de medicina. Também tem bastante study vlogs, dica de estudo, dica de organização em relação a planner. E também tem bastante vídeos de viagem. Então chega de enrolação e vamos logo pro vídeo. Bom, eu separei 5 coisas que eu aprendi depois da faculdade de medicina e que são 5 coisas que mudaram bastante a minha vida, mudaram o meu modo de pensar em relação a diversos assuntos. Então, vamos pro vídeo. Bom, a primeira coisa que eu aprendi desde o início da faculdade é que os mínimos detalhes podem mudar a vida do seu paciente. Em diversos aspectos. Ele pode chegar lá super mal com você, se sentindo super triste, e a forma que você tratar ele pode melhorar 100% o dia dele. Mas não apenas nisso, às vezes você vai, faz toda a consulta, e aí, dependendo da maneira que você se portar na frente do paciente, ele vai confiar ou não na sua conduta. E também eu aprendi que sempre que você for passar um medicamento pro paciente, é muito importante você ter todo o cuidado de explicar pro paciente o porquê daquele medicamento, de explicar que é comum ter efeito colateral se o medicamento tiver, quais são os principais sintomas, que é comum ele sentir. Porque quando ele estiver em casa e estiver tomando medicamento e ele sentir determinado sintoma, ele vai falar, ele vai pensar, opa, isso é normal. A médica já tinha me falado que isso ia acontecer, então ele vai ficar super tranquilo. Diferentemente se você só chegar e passar, olha, toma esse medicamento. Ele começar a sentir aquele sintoma, ele vai achar que o medicamento tá fazendo mal pra ele, que tem alguma coisa de errado acontecendo e ele vai parar de tomar o remédio, ele não vai ter adesão ao tratamento. Então é muito importante você explicar tudo pro paciente e falar, olha, mas se alguma coisa acontecer, você pode voltar aqui, explicar tudo direitinho pro paciente. Não importa se ele é a pessoa mais estudada do mundo ou não, explique de uma maneira que ele entenda. Então eu aprendi bastante desde o início do curso, que é muito importante cada detalhe do momento da consulta, desde a hora que o paciente entra no consultório, de como você vai tratar ele até a hora de terminar, sabe? De finalizar a sua consulta com a conduta. Então tudo que você fizer é muito importante, tudo vai determinar se ele vai confiar em você, se ele vai ter adesão ao tratamento. E se você conseguir, durante a consulta, fazer com que o paciente se sinta super confortável na sua frente, você vai começar a perceber uma série de coisas que, se ele não estivesse confortável, se ele não se sentisse seguro com você, você não perceberia e deixaria passar. Então eu aprendi desde cedo que qualquer mínimo detalhe faz total diferença na vida do paciente. A segunda coisa que mudou a minha vida depois da faculdade é que eu aprendi a me organizar mais. Por causa da faculdade, dos milhões de conteúdos que eu tenho que estudar, eu aprendi a me organizar, a utilizar melhor o planner, conseguir controlar, a minha vida de estudo, a minha vida no canal, a vida com o namorado, a vida com família. Eu consegui organizar tudo isso. Óbvio que a minha vida social não é aquela melhor de todas, que sai pra caramba, que tem super tempo pra família. Mas assim, dá pra ter um tempinho sim, e foi uma coisa que eu aprendi a conciliar na faculdade. Confesso que o primeiro semestre foi muito difícil. Eu não tinha vida social, eu não fazia nada, eu virava noites e noites sem dormir. A terceira coisa que mudou a minha vida é, agora eu vou no médico e eu começo a entender tudo aquelas perguntas que ele faz pra gente. Quando eu ia antes, eu ficava cara, eu tô reclamando de uma coisa, ele tá fazendo pergunta de outra coisa, nada a ver. Eu achava muito sem sentido algumas perguntas. E agora eu entendo, eu já fico esperando as perguntas, ele vai me perguntar isso. Já fico esperando, sabe, cada parte da anamnese que eu sei que vai acontecer. E aí eu acho isso muito interessante. Eu já vou, às vezes já vou com um diagnóstico na minha cabeça, eu tenho isso por causa de tais sintomas, bora ver o que ele vai perguntar, bora ver o que ele vai falar. Eu acho isso muito legal, muito divertido. A quarta coisa é, você começa a ver doença em tudo. Sei lá, você tá assistindo uma série e o personagem lá tá com um sintoma. Você já começa, esse sintoma eu acho que é tal doença. Fulano de tal passou na rua, sei lá, enfim, você já começa a pensar, eu acho que é tal doença. Fulaninho, sua mãe contou que fulano tá sentindo isso e aquilo. Você começa a pensar, pode ser isso.
Sério, você começa a ver doença em tudo que a pessoa fala que ela tá sentindo, você já começa a tentar associar com uma doença. É muito legal isso, sei lá, sua cabeça muda bastante o modo de pensar. E também tem aquela questão de tudo ver doença, é o seguinte, você começa a dar um assunto, você acha que tem aquela doença. Aí você muda de assunto, você acha que tem aquela outra doença. Sempre você acha que tem uma doença, sério, são muito assim, a maioria das pessoas que conheço são assim, tipo, estuda uma coisa e fala, nossa, tenho isso. Aí estuda outra, nossa, também tenho isso. Então você vive doente. A quinta coisa que eu aprendi é que médicos são meros. Acidentes podem acontecer durante a sua vida de médico e na maioria das vezes a culpa não é do médico. Tem muita coisa que foge do controle do médico. Às vezes o paciente é alérgico a alguma coisa e o paciente não falou, não sabia, é alérgico a algum medicamento e acaba fugindo um pouco do alcance do médico. Uma coisa que eu vejo muito, assim, eu morava no interior e meu pai é médico lá e eu vejo, tipo, a diferença em relação aos recursos que a cidade tem. Agora até que tá bem melhor lá, mas na época que meu pai, tipo assim, que eu era bem mais nova, não tinha muitos recursos a cidade. Então, assim, os médicos tinham que fazer milagres às vezes, porque o paciente estava mal e não tinha nada que o médico poderia fazer em relação, tipo, não tinha recurso pra ele. Então eu percebo, às vezes, eu acompanho rotinas de pessoas que trabalham em condições, tipo assim, muito precárias em relação a recursos mesmo. Então o médico tem que fazer milagres, só que às vezes não dá pra fazer milagre, tipo assim, tu não é Deus. Então foi uma coisa que eu percebi, comecei a me ligar muito mais nisso. E meu pai, como trabalhou no interior, e, tipo, antes assim, eu era muito criança, eu não entendia, mas hoje eu percebo e, tipo, vejo, ele conta algumas histórias de situações que, tipo assim, ele tava no interior do interior, tipo assim, muito pequenininho. E, cara, não tinha nada de estrutura no hospital que ele tava. E, tipo, de chegar paciente e não ter desfibrilador no hospital. Então, tipo assim, tem que fazer massagem, ele tem que... Já teve uma vez que, pra salvar o paciente, ele abriu e começou a fazer massagem. Tipo, ele pegou o coração na mão e começou a fazer massagem mesmo. E aí o paciente viveu, deu tudo certo. Mas assim, tipo, o médico às vezes tem que fazer uma coisa assim, mega impossível pra contornar essas situações que às vezes não acontecem muito, principalmente em interior, essas coisas, essa falta de recurso mesmo. Então é uma coisa que eu aprendi, tipo, percebo que às vezes eu vou pra unidade básica de saúde e percebo como é precária a situação do SUS. E já teve vezes a gente atendendo uma situação que não era nem, tipo, não pensava nem na gente, tipo assim, nossa, tô com calor. Eu pensava mais no paciente, que, tipo, às vezes ele tá doente, tá lá naquela situação exposta. E a gente não tem, tipo, não tem como controlar a situação. Tipo, uma vez a gente atendeu um paciente na unidade básica de saúde e tava sem energia. Na verdade, não é que tava sem energia, a luz do consultório tava queimada. Então tive que atender meio que no escuro, tipo, não tava totalmente escuro porque era durante o dia, a gente abriu uma janela. Mas assim, não tava super claro, a iluminação não tava legal. E aí não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Então tinha que atender com a janela aberta. Então isso acaba tirando um pouco da privacidade do paciente. Mas se não tivesse a janela aberta, tu não enxergava e ficava super quente. E a gente pensava no paciente naquela situação, que não é uma situação que eu gostaria de estar sendo paciente, tá doente naquela situação. Mas é algo que foge do nosso controle. Não tinha, tipo, como botar uma luz lá e, tipo, botar um ar-condicionado, um ventilador lá. Então... é uma coisa assim que tem médicos que vivem numa situação que é muito difícil, que fazem milagres e, tipo, eu acho isso incrível, incrível. E eu passei a admirar muito mais esses médicos que atuam em unidade básica de saúde, que a gente sabe que a situação de saúde do país está muito precária. Eu passei a admirar muito mais a situação deles porque eles atuam em locais muito ruins, muito ruim mesmo. E aí a rotina também de trabalho é super pesada. Então eu passei a admirar mais esses tipos de médico. Bom, esse foi o vídeo. Se por acaso você faz medicina, deixa aí nos comentários o que você aprendeu com a faculdade, que eu vou adorar saber. E óbvio que eu não aprendi só essas 5 coisas, escolhi 5 que veio na mente na hora, mas eu aprendi muita coisa. Eu percebi que eu cresci muito desde que eu entrei na faculdade, cresci muito como pessoa, como ser humano, cresci muito em relação ao aprendizado. E, sério, a faculdade é incrível você entender tudo do corpo humano. Óbvio, não entendo tudo ainda, mas assim, é incrível você entender o funcionamento do corpo humano. Eu acho uma coisa muito mágica. E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de clicar no gostei, que isso ajuda bastante a divulgação. Se é novo no canal, deixa de se inscrever aqui embaixo. E não esqueçam de visitar o canal das meninas, vou deixar aqui pra vocês aqui embaixo. E é isso, beijos e tchau, tchau.